Então, revisando coisas que vocês aqui me provocaram, né? Revisando aqui, dando um pequeno fechamento. Nós temos no mundo 2 tipos de estratégia de proteção social testados e aprovados. Nós temos um modelo francês e um modelo americano. O modelo francês é o modelo napoleônico, tá? Em que diz o seguinte: o Estado provê e tudo garante. E nós temos um modelo anglo-saxão que diz o seguinte: a comunidade se organiza e resolve. O Estado existe para fortalecer as estratégias comunitárias de autossolução. Anglo-saxão ou americano? É americano. É porque a Inglaterra não é assim, né? Acho que essa correção é muito precisa. Né? Muito precisa. A Inglaterra ela está muito mais no modelo do Estado de bem-estar social. Né? Bom, então o que é o modelo napoleônico? Né? O Estado, ele dá saúde, ele dá educação, ele dá assistência social, ele dá cultura, ele financia tudo. É tudo feito através do Estado. Um imposto alto e o Estado garante tudo. E garante de uma forma, pessoal, que até se faz essa piada. Né? Se diz o seguinte, né? Hoje é quarta-feira, 10 horas da manhã. Nesse momento, todos os alunos da 3ª série da escola básica estão com um livro de geografia, estudando geografia. Em toda a França estão estudando geografia, com o livro aberto na página 26. Todos. Por quê? Porque está planejado pelo Estado e o Estado assegura que é necessário. Mas aqui já prepara para isso. Sim. Nós tentamos tudo, não? Poderia escrever um livro sobre isso, provavelmente. Tentamos, quer dizer, o Estado ele faz, ele provê, ele garante. Essa é a ideia de bem-estar social, criada pelo Napoleão, e que é garantido na França até hoje, que eles não sabem quanto tempo isso tem de sustentação. Garantido hoje. Qual é o modelo americano? O modelo americano é o seguinte: surgiu a sociedade, não havia Estado. E a sociedade se organizava para resolver os seus problemas. Ela mesma se auto-organizava. Quando surge o Estado não mexe nisso. Ele diz: olha, o nosso papel é fortalecer as soluções que tem. Então, nas obras sociais, assistenciais que existem na comunidade, o Estado fortalece através do incentivo fiscal. Quem mantiver essas obras vai ter dedução fiscal. Né? E o Estado cria uma legislação que protege essas ações. Né? Então, a comunidade se auto-organiza e ela resolve os problemas. Ela não precisa do Estado para fazer nada. A história do Mr. Kellogg, da Fundação Kellogg, né, do Supremos Kellogg, é exatamente essa. O que é o Sr. Kellogg? O que é o Mr. Kellogg? Você sabe a história? Então, só para ilustrar isso aqui, tá? Vou perder esse minuto. Tem que dizer como é que é a história do Mr. Kellogg? No início do século XX, então, né, numa comunidade rural, lá no meio do milharal, em Chicago, a capital do estado de... Bom, vizinha Chicago. No meio do milharal, né, uma comunidade então, adventista, né, tinha problemas de saúde, como toda comunidade tem problemas de saúde, e aí o doutor Kellogg, o médico, disse o seguinte: olha, vamos organizar e vamos construir um hospital. Chama toda a comunidade dele, que é toda ela que tem uma identidade étnica comum, e chama em torno da igreja adventista, e ele se cotiza e constrói um hospital que cuida dos doentes daquela comunidade, daquela região. Né? E o Dr. Kellogg, como era um adventista, os adventistas têm essa característica: não basta eu cuidar da saúde do sujeito, eu preciso fortalecê-lo para que ele saia do hospital mais forte do que entrou. Eu não só cuido, eu fortaleço ele porque a vida é íngreme, é difícil, é adversa, o trabalho rural é um trabalho penoso, eu tenho que devolver o homem mais forte do que o que entrou no hospital. E aí ele cria uma mistura alimentar, que além de cuidar da doença, eu ainda fortaleço o sujeito com uma mistura alimentar, uma ração porrada. Cadê a ração porrada? Sucrilhos calóris, baseado em milho, que é cereal concentrado, altamente energético, com açúcar. Criou sucrilhos. Então quem se internava naquele hospital era cuidar da saúde e comia sucrilho de manhã, de tarde, de noite, sem parar. Seja de lá gordo, forte, pegava uma enxada e assava uma horta inteira. Saía forte. O que chamou a atenção do Dr. Kellogg? Chamou a atenção do Dr. Kellogg que as pessoas, quando saíam do hospital, pediam para levar uma porção de ração junto. Pediam para levar junto. Eles gostavam tanto da ração que pediam para levar. E eles davam. Como é uma comunidade religiosa, não se diz não, eles produziam em abundância e davam. E perceberam que esse negócio começou a ganhar volume. E aí o Dr. Kellogg disse: mas olha, esse negócio inclusive poderia ser vendido para fora.
Ele disse, mas eu não posso fazer isso, porque isso aqui foi criado como princípio comunitário religioso. Eu não posso fazer disso uma atividade lucrativa. Só que o Dr. Kellogg tinha um irmão gênio. Eu não faço parte do hospital, eu posso industrializar. Daí o irmão industrializa, provê o hospital gratuitamente e leva a fórmula e vende. Portanto, o Kellogg rico e famoso não é o cara, é o irmão. Fomos lá na casa dele, conheci a casa dele, tive lá, tudo isso. Eles transportaram a casa do milharal, lá do meio do milharal, e colocaram no centro da cidade de Battle Creek. Battle Creek, nossa pessoal, é no meio do milharal, mesmo que eu tivesse meio do galinha, que a gente ficou lá. Battle Creek. Vocês já foram ao interior de Santa Catarina? Santa Catarina, tu vai assim, é porco lá, a cidade cheira, uma coisa impressionante. Pois lá é milho. E aí o Mr. Kellogg criou as indústrias Kellogg. Olha, eu me lembro, eu era uma criança, em 1964, eu já comprava em Porto Alegre sucrilhos Kellogg. Vocês viram o fenômeno que está se transformando no mundo. Nos anos 60 eu já comia sucrilhos Kellogg. É uma coisa criada lá para 1920. Virou uma grande fortuna, uma grande riqueza, e logo criaram a Fundação Kellogg, que passou a ser uma das maiores investidoras do mundo. Bom, então isso é um modelo americano. E o Estado vem dizer assim, o senhor Kellogg, por fazer esse benefício social comunitário, ele vai ter isenção fiscal. Então a Fundação Kellogg é totalmente incentivada, ela não paga nenhum imposto, e todo o dinheiro que ela aplica é livre de imposto, coisa que não existe no Brasil. Todo o dinheiro da Fundação Bradesco tem imposto, todo o dinheiro da Fundação Bradesco tem imposto. Não é? No Brasil não é o mesmo ambiente. O segundo modelo, então, é o modelo esse americano, aí, né? A sociedade se organiza e resolve os seus problemas. Quais desses dois modelos o Brasil copiou? Nós estamos executando isso que eu apresentei para vocês. Segue qual modelo? O primeiro ou o segundo? Napoleão mesmo. Qual é a tua resposta? Segundo? Apesar de que nós somos muito Napoleão, também Pessoal, e aqui a nossa política ela é mais difícil do que tu quer falar? Não, isso. Eu acho que é o primeiro com pitadas no segundo. O Brasil é a primeira tentativa em larga escala de conciliar duas tradições que o mundo criou separado. Nós tentamos que o Estado garanta, dá mais um valor, que o Estado garanta e que a sociedade se corresponsabilize por si. E por isso nós temos muito problema com o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança, o Conselho Municipal. Dá muito trabalho, mas é porque nós inventamos uma coisa, pessoal, que parece que está dando certo. Tá? Nós não podemos afirmar ainda que está dando certo. Nós queremos que o 1 e o 2 funcionem simultaneamente. Né? O modelo de construção do Brasil dá um toque ali. Eu acho que é mais um toque. Garantida pelo Estado, financiada pelo Estado, com participação, execução e contribuição financeira da sociedade. É considerado modelo napoleônico, considerado modelo americano. A organização de Obama que universaliza, né? Universaliza as instituições, né? Ou é financiado por meios próprios individuais, ou pela comunidade, nosso financeiro. E a assistência pública é muito precária, chamamos na saúde. O Obama propõe a universalização. E é o debate hoje, democracia e cultura. Você está acompanhando esse debate? Como é que você vê isso? Bom, eu vejo o seguinte, quer dizer, sublinha de novo a importância da sociedade brasileira. O que nós universalizamos nos anos 80, o Obama está tentando universalizar na segunda década dos anos 2000. Essa é a grande novidade. Tem resistência, mas a verdade é que isso é fato, já está criado e já está em implantação. Eles vão passar por experiência semelhante a nossa. O SUS era uma porcaria no início, era com ruins depois, hoje é com problemas, né? Mas a verdade é que ele está se desenvolvendo, está se implantando e está funcionando. Ele está ficando bem razoável. Na realidade, nós temos gargalos em poucas áreas, pessoal. O Rio de Janeiro tem gargalo e a Alagoas tem gargalo. O resto do Brasil, quero que você saiba, o SUS vai vender muito bem. Hoje, 90% do gasto médico no Brasil é público. Não é privado.
eu tenho 2 ou 3 seguros de saúde. Agora, se eu ficar internado com alguma doença crônica, quem vai me salvar é o Estado. Ou seja, É o Estado brasileiro. o primeiro atendimento é público. Nós temos, os gargalos que nós temos na saúde não é, como diz o Francisco Lefort, não é por um problema, é por um mérito. Quando você universaliza, você cria um gargalo. Você nunca vai ter gargalo se você não atende. Só tem gargalo quem atende. Só vai ter fila na frente do Criança Esperança do Cantagalo se houver o Criança Esperança do Cantagalo. Se não houver, nunca vai ter problema de desatendimento. Se você não tem reclamação no PROCON, uma denúncia na imprensa que não atenderam uma criança, porque vocês criaram um serviço e atendem milhares. Se vocês não criassem o serviço, nunca viria essa queixa. Esse é o problema do SUS. Há reclamação de desatendimento, porque criamos o atendimento. Há problema de escola, de qualidade de ensino, pessoal, porque a escola foi universalizada. Quando ela era uma escola pública elitista que atendia menos de 30% da população, era uma escola que não tinha problema de qualidade. Não tinha. Era uma escola altamente elitista. A classe média, você sabe, não era favela. Não era favela. Eu tenho claro isso. E o SUS, mesmo no Rio e mesmo em Alagoas, a partir da média complexidade, é um atendimento de excelência canadense. Eu sou da mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é um complexo de 8 hospitais. Tá? Tem o primeiro hospital exclusivo de transplante da América Latina. Né? Atende milhares de pacientes dia. Nossos 8 hospitais. Tá? O SUS, para cada R$100 gasto no SUS, 70 a gente recupera dos cofres públicos e 30 nós tiramos do lucro da instituição do atendimento privado para manter o atendimento. E na Santa Casa é assim, né? Os hospitais são novos, todos novos. Tá? O Hospital de Santa Casa é um centro de saúde. É assim, ó, por exemplo, o Hospital da Criança Santo Antônio, lá que atende criança, é um prédio novíssimo. Eu participei da produção desse prédio. E ele tem 2 portas. Aqui uma porta grande do SUS e na frente uma porta menor no outro andar do atendimento de convênio. Na porta, um é SUS, o outro é convênio. Quando entrou no hospital, sabe qual é a diferença entre o SUS e o convênio? Nem um. Nem um. É o mesmo plano. É o mesmo médico. Nós temos um andar inteiro de UTI pediátrica. Nós temos 4 unidades de UTI pediátrica. 2 delas exclusivamente cardíacas. A criança que está na UTI cardíaca, ela é uma criança que fica no UTI cardíaco, se for no UTI cardíaco, é um negócio assim, parece uma NASA, assim, cheia de equipamentos, negócio canadense, cheio de equipamentos. A criança que está aqui é convênio, e a criança que está do lado nos mesmos equipamentos, com o mesmo médico, a mesma equipe, no mesmo andar, é SUS. E às vezes não é do Estado do SUS. Muitas vêm Goiás, Acapulco. Nós temos muito atendimento no Brasil, bem do Brasil. Isso é o aqui. Qual é que é hoje um grande paradigma que move toda a nossa ação, todo o nosso trabalho para frente? Né? Então eu estou falando aqui dessas novas conquistas, desse novo nível. Vamos lá. A emergência da ética como centro do debate. Tá? Bom, pessoal, reconstituindo aqui então algo que eu já sugeri a vocês, né? O que caracteriza a nossa era, a idade moderna, é o avanço dos direitos. Muita gente acha que o que caracteriza a nossa era é a tecnologia. Não é verdade. A tecnologia foi tão revolucionária na época que inventaram a roda, descobriram o fogo, quanto ela é revolucionária hoje. Né? A revolução tecnológica não é um monopólio da nossa era. O que é um monopólio da nossa era moderna, são os direitos. Nunca na história da humanidade se discutiu direitos. Né? E agora se discute direitos como centro do debate. Então, os direitos vão nascer a partir do século XVIII, tá? Segunda metade do século XVII, século XVIII. Né? Vai nascer o que nós chamamos, então, de primeira geração de direitos. Tá? É quando a humanidade, então, liderados por uma nova classe emergente, chamada burguesia, ela começou a lutar pelos direitos civis e políticos. Né? Os direitos civis e políticos, então, é o que nós chamamos de conjunto de direitos individuais. Que é quando nós estávamos na escola, nós aprendíamos que o cidadão é um sujeito que vota. Ou seja, nós na escola aprendíamos os direitos de primeira geração. Só que na nossa época já se desenvolvia no mundo todo os chamados direitos de segunda geração. Quando é que são os direitos de segunda geração? É quando...
é quando nasce uma nova classe social chamada proletariado, e ela começa a dizer a seguinte mensagem a partir das fundamentais do século XIX. Ela diz o seguinte, essa classe, tá? Ao longo de um século de luta. Ela diz, não adianta eu ter direitos civis e políticos se eu não tenho condições materiais para usufruí-los. Né? Então nasce a luta então, pelos direitos coletivos, que são os direitos econômicos e sociais, né? Que nós também chamamos de direito à igualdade material. Isto dura entre 1850 e 1940, a segunda geração de direitos, os direitos econômicos e sociais. E eles vêm a complementar os direitos sociais e políticos. Né? Só que aí acontece um grande acidente na história da humanidade que traumatizou a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Os crimes, as monstruosidades perpetradas durante a Segunda Guerra Mundial fez a humanidade perceber que os direitos de primeira e segunda geração não nos protegeram daquelas monstruosidades. Né? Nem os materiais, nem os econômicos e civis, né? Nem os civis e políticos, nos protegeram dos crimes da Segunda Guerra. E aí nasceu o que nós chamamos de terceira geração de direitos, que são esses direitos, então, direitos das minorias, direitos do consumidor, os direitos à informação, os direitos preservacionistas, né? E de diferentes prédios, tanto preservação individual, preservação étnica, cultural, como preservação ambiental. Né? Todo esse conjunto de direitos que nós ainda estamos em plena fase de desenvolvimento deles, nós chamamos de direitos de solidariedade e fraternidade. Eles formam a terceira geração de direitos, né? E o critério que deu origem a esses direitos é o critério ético. Né? Olha aqui o sinal de cada uma das gerações. O primeiro direito, a primeira geração de direitos, ele tem um sinal liberal. A segunda geração de direitos tem um sinal socialista. E a terceira geração de direitos tem um claro sinal ético. Assim nós entramos no século XXI. Nós vamos entrar no século XXI com os direitos liberais e socialistas já conquistados, já estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, já estão sendo traduzidos pela legislação das democracias no mundo todo. Já está se traduzindo esses direitos pelo das cartas constitucionais dos países democráticos. Né? Os direitos éticos passam a ser um novo paradigma com o qual nós estamos comprometidos. Se tem menino de rua na cidade do Rio de Janeiro pedindo esmola na sinaleira, eticamente é uma vergonha para o prefeito, para a Rede Globo, para os moradores de Ipanema e para todos nós. A existência do menino de rua, fora da escola, fora da comunidade, fora da proteção familiar, não é um problema de uma classe, de uma ideologia ou de uma religião. É um problema de toda uma sociedade. Por quê? Porque eticamente não é mais tolerável agredir o heroíno, descuidar do idoso, abandonar a criança, agredir a mulher, desrespeitar raça, condição étnica. Eticamente nós fazemos isso. Então o novo paradigma comportamental de decisão que nos impulsiona é o compromisso ético. Vamos ver isso então um pouquinho mais agora. Vamos lá. Veja bem, pessoal, presta atenção aqui, com certeza vocês nunca se concentraram nisso, mesmo os militantes mais experientes. Volta no finalzinho da frase. Todo pensamento, pessoal, nós somos herdeiros de mais de 2000 anos de um pensamento que sempre teve baseado na ideia de que a igualdade é algo que é desejado por todos. Nós queremos ser iguais. É isso que diz toda forma de pensamento. A igualdade é algo que é desejada pelo pensamento ocidental há mais de 2000 anos. Eu diria 5000 anos que o pensamento judaico é um pensamento que está baseado na ideia de fraternidade e igualdade. Tem mais de 5000 anos. A igualdade, dizer todas as formas de pensamento diz que a igualdade não é uma situação dada, mas é algo que nós temos que conquistar no futuro, nós temos que lutar, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos concentrar para atingir esse estágio, este nirvana da igualdade, né? E, portanto, nós aprendemos, nós somos herdeiros disso, de que a igualdade é algo que exige um sacrifício para ser conquistado.
Logo, se a igualdade foi pensada desse jeito, como é que nós pensamos a diferença? Nós sempre pensamos a diferença como uma deformidade social. Nós pensamos a diferença como um acidente de percurso que deve ser combatido e erradicado. No pensamento religioso, a diferença surgiu por causa do pecado. No pensamento econômico, ela surgiu porque alguém se apropriou dos meios de produção e alienou o trabalhador da sua condição de trabalho, ou seja, pela geração, pela apropriação injusta do resultado econômico. E no pensamento racial, a diferença existe porque as raças têm situações distintas entre si. Existem raças inferiores e superiores. Então, toda diferença sempre foi algo abominado por toda a literatura, pessoal, até mais ou menos 1970, 1980. Toda a literatura abomina a diferença como um mal e diz que a igualdade é um nirvana que deve ser conquistado. Pensamento religioso, pensamento ideológico e pensamento racista. Qual é a maior lição do século? Isso é um artigo sobre Donald Schindler. Qual é a maior lição que nos deu o século XX? Foi o século mais radical da humanidade, você sabe disso. Vocês têm claro o quanto o século XX foi o século mais radical. Foi o único século em que a humanidade, uma parte da humanidade se empenhou para edificar a utopia. A gente tinha uma utopia e nós fizemos as maiores barbaridades e injustiça para tentar construir o pensamento. Foi o século, pessoal, que nós fizemos 2 guerras mundiais. Talvez nunca tinha ocorrido antes e provavelmente nunca mais ocorrerá. Foi um século que nós construímos armas capazes de destruir o globo terrestre 7 vezes. Isso não é pouca coisa, isso atinge a vida de você na sua casa, na sua família. Isso é uma coisa tão totalitária na nossa história que atinge a nossa libido. Na época, a Guerra Fria. Você sabe o que foi a Guerra Fria? Um só ainda. Um exemplo do BNH. Vocês já ouviram falar no ICBM, mísseis balísticos intercontinentais. Sabe o que é? O ICBM. Toda a guerra entre Rússia, entre a União Soviética e os Estados Unidos estava baseado em quem tinha o maior número de ICBMs, que eram os mísseis balísticos intercontinentais. O que é um míssil balístico intercontinental? É um míssil pequenininho, é pequeno, não é um troço pequeno, mais menos de 1,5 metros de altura, acho que não deve ter 80 centímetros de diâmetro, que ele é emitido de Moscou, e se tu dirigir ele para a 5ª Avenida, esquina, Rua 40, Rua do Brasil, a 44, né? Se tu dirigir esse míssil para a 5ª Avenida, esquina, Rua 44 de Nova York, de Moscou, sabe qual é o raio de erro possível desse míssil cair emitido lá de Moscou? Sabe qual é o raio de erro? 200 metros. Ou 46. 200 metros. Ele vai cair ou na 44 ou na 46. Ou na esquina com 44 ou na esquina com 46. Essa é a diferença. E esse míssil sozinho destrói toda a cidade de Nova York e arredores, sozinho. Nós tínhamos 7 mil mísseis de cada. 7 mil ogivas de cada. Nós construímos isso. Nós ficamos 40 anos botando uma maior parte do orçamento do mundo, das maiores nações mais ricas do mundo, nisso. Foi o século mais radical. Então era um século que nós deveríamos envergonhar. Mas esse século nos deu uma grande lição. Ao fazer todos esses absurdos, todas essas monstruosidades, ele nos deu uma grande lição. Ele rompe com mais de 5 mil anos de pensamento de que a igualdade é algo a ser desejado e a diferença é algo que deve ser abominado. Nós aprendemos no século XX, pessoal, que a busca compulsória da igualdade, ela não gera uma sociedade mais igual. Ela gera o que Castoriadis nominou como sociedade absurdamente monstruosa. Em nome da igualdade, nós construímos a sociedade mais monstruosa do mundo, que foi a nossa vida. A sociedade absurda, dizer. A monstruosidade, dizer, nos destinos do totalitarismo,
A monstruosidade, como é que ela se mantém? Ela se mantém através da monstruosidade. A monstruosidade retroalimenta um regime absolutamente monstruoso. Né? Então, a busca compulsória da igualdade não deu origem a uma sociedade igual, equitativa. Né? Deu origem a uma sociedade ainda mais absurda da que a que nós vivemos. Né? E a diferença, ela não é uma deformidade, ela é um direito. Nós temos o direito de ser diferente. Logo, a diferença não é mais algo a ser combatido, a ser abominado, a ser demonizado. É algo que faz parte da condição humana. Agora, ela não pode ser tão grande que justifique injustiças. Isso não pode. Quando nós fomos capazes, a partir de 1989, a ler isso aqui, a entender isso aqui, surgiu um cara, isso foi em 1986, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu estava presente, eu era estudante de sociologia, e apareceu um sociólogo que eu não conhecia, que propôs um novo paradigma ético, no seu artigo ele propôs isso, o novo paradigma ético das pessoas e instituições comprometidas com a justiça social. Ele disse, morre o paradigma ideológico, e surge um novo paradigma ético. E qual é o novo paradigma que eu proponho, dizer? Devemos lutar pela igualdade sempre que a diferença nos inferioriza. Entretanto, devemos lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza como povo, como família, como comunidade, como nação. É o novo paradigma. E quem é esse pensador que propôs esse novo paradigma? Eu estou apresentando é o governo dele, 1986. E se transformou uma frase-chave de todos os dois fóruns sociais mundiais que eu agora. Quem é que propôs isso? É aqui no estado do Rio de Janeiro, a primeira vez que eu ouvi isso. Quem é esse cara? Você conhece? Dá um toque aí. O Boaventura, sociólogo português. O Boaventura de Sousa Santos. Ele que propôs isso. Então, o Boaventura, pessoal, é genial o que ele propõe, na minha opinião. Ele faz uma síntese de um processo muito complexo. Ele diz isso, olha, não se trata de negar a ideologia, se trata de ir além. E o novo paradigma que nos move não é a justiça social com base nos direitos de primeira ou de segunda geração, e sim o compromisso ético de dar equidade e igualdade e tolerar a diferença. O que significa isso? Significa, pessoal, presta atenção aqui, ó, significa eu dou igualdade nas condições de acesso e de desenvolvimento, mas os resultados cada um produz o seu. Antes nós acreditávamos que as pessoas tinham que ter resultados iguais. Este foi o nosso objetivo. A proposta marxista era de resultados iguais. Marxista não, os seguidores do marxismo. A proposta política dos seguidores do marxismo era de resultados iguais. Não é possível exigir que as pessoas tenham resultados iguais. Por quê? Porque elas são diferentes em vontades, em compromissos, em dedicação e aspirações. E essa diferença tem que ser respeitada, tem que ser tolerada.